É um U. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Muito bem-vindo mais uma noite aos meus amados, a mais uma live aqui da sede da Igreja Batista Missionária Caminho Santo. Nós nesses últimos dias suspendemos os cultos presenciais, mas estamos fazendo culto online para que você em sua casa possa ser alimentado em nome de Jesus. Temos o prazer nessa noite da sua presença, e eu tenho certeza mais uma vez que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham. A você, meu amado irmão, nós estaremos no final desta pregação fazendo oração da fé por cada um de nós em nome de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo de número 27. Você encontra aí, por favor. Está conosco hoje nosso diácono Leandro, nosso diácono Renildo ali na operação, e nosso diácono Fábio ali, nos ajudando aqui em nome de Jesus. Tá bom? Aos amados membros da sede, da subsede, que Deus abençoe. Espero que essa noite seja uma noite onde o Espírito Santo venha falar ao teu coração. Talvez aqui o pregador não seja muito bom, mas tenha certeza que o Espírito Santo é o dono da mensagem e ele vai falar conosco nesta noite em nome de Jesus. Salmo capítulo de número 27, versículo de número 1. Salmo de 27, versículo de número 1. Eu vou dar um tempo para você achar. Salmo fica no meio da Bíblia. Você abrindo a Bíblia no meio, você encontra o livro de Salmo, capítulo, ou melhor, livro 27, versículo 1. Lembrando aos irmãos que, assim como o Tiago disse, se for permissão do Senhor, nós estaremos aqui no domingo pela manhã, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós estaremos aqui louvando a Ele, exaltando para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. Capítulo, ou melhor, livro 27 de Salmo, versículo 1. Eu espero você pegar aí. Eu acho que deu alguma coisa ali errado no fundo. Você, Fábio, lá está com o fundo na mão. Glória a Jesus. Enquanto você pega, nós vamos ajeitar aqui em nome do Senhor, tá bom? Aí, enquanto você abre aí, só um versículo. Está escrito assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Ou algumas traduções digam: a quem temerei? Ou me recearei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ou a quem recearei? Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Nós estamos nessa noite, pela misericórdia de Deus aqui, cultuando ao nosso Deus. Certo que de uma maneira diferente, nós não tínhamos esse costume, mas por força dos decretos e da pandemia que hoje se estabeleceu sobre o mundo, chamado de coronavírus, nós mudamos alguns hábitos, nós mudamos algumas diretrizes, mas isso de maneira nenhuma está nos impedindo de louvar e adorar o nome do Senhor. Que isso não está de maneira nenhuma nos impossibilitando de glorificar o nome dEle na sua casa, porque o nosso Deus, Ele continua sendo fiel às nossas vidas. Amém? E espero que nessa noite o Espírito Santo fale aos vossos corações e que nessa noite você possa ser alimentado pela palavra de uma maneira sobrenatural, e que Ele, Deus, venha nos preencher da sua presença, aí onde você está, na sua casa, no seu lar, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. E eu quero dar continuidade, ou melhor, talvez terminar um tópico hoje do assunto que nós começamos no domingo.
Nós começamos no domingo passado a falar sobre batalha espiritual ou batalha da fé, como eu coloquei o título. E nós começamos no domingo a tratar desse assunto e eu disse que talvez nós não precisássemos, como estamos precisando agora, tanto de aprender a batalhar de forma espiritual. Domingo nós começamos porque eu senti a necessidade, eu citei o texto de Judas, quando ele escrevia acerca da nossa comum salvação. Ele falou que era necessário nos comunicar acerca da nossa batalha espiritual. E talvez não fosse muito mais propício esse tempo de nós aprendermos sobre esse assunto um pouco mais, de entendermos um pouco mais sobre esse assunto, porque nós estamos vivendo dias onde a palavra está se cumprindo, onde o Senhor está, louvado seja o nome de Jesus, onde o Senhor está falando conosco e, aleluia, pode ligar o coisa aqui, senão vai dar, licença aqui por favor. Onde nós estamos trabalhando esses dias e precisando cada vez mais aprender sobre batalha espiritual. Então nós começamos no domingo esse assunto e vamos ver se nós concluímos hoje um tópico. Eu comecei a falar sobre a batalha espiritual e trouxe o texto lá de Efésios, capítulo de número 6, onde nós lemos sobre a batalha, ou melhor, o texto que mais se comenta sobre batalha espiritual. E nós começamos a ler lá e Paulo dá uma diretriz de como seria a nossa batalha espiritual, batalha na fé, assemelhando as coisas físicas. Eu li o texto lá que fala sobre as armaduras de Deus. Eu li o texto onde Paulo vai deixar de forma mais plausível para que nós possamos entender como deve ser a nossa batalha espiritual. Eu falei no domingo sobre uma arma, eu não vou falar arma, mas uma diretriz. E Paulo simbolizou essa arma como paz, como a pregação do evangelho da paz. E segundo a visão que nós temos da batalha espiritual, eu particularmente tenho um entendimento, e além do meu entendimento diferente de alguns, nós chegamos no mesmo ponto, que a batalha ela se trata num campo espiritual. Mas eu tenho um entendimento maior que ao traçarmos essa batalha espiritual, precisamos traçar num campo emocional das nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo vai dar algumas diretrizes sobre armas, não que nós especificadamente venhamos a pegar uma espada, um escudo, um capacete ou uma sandália, não, mas tomarmos essas armas de forma espiritual. Ele faz um comparativo. Ele faz um comparativo dizendo que a nossa espada, que a espada é a palavra de Deus, que o escudo serve como o escudo da fé, que o capacete serve como um capacete da salvação. E ele vai dando assim comparativo para nós entendermos de que campo espiritual das nossas vidas precisamos aprender a batalhar de forma espiritual, e talvez esses tempos fosse um tempo onde mais nós precisamos aprender sobre isso. E eu quero falar hoje, se o Senhor permitir, e der tempo até de nós concluirmos essa parte, eu queria falar hoje sobre salvação, sobre o capacete da salvação, sobre a salvação na nossa batalha espiritual das nossas vidas. Eu quero tocar no assunto desse princípio bíblico que Paulo está dizendo que nós necessitamos para batalhar espiritualmente. Por isso eu li o texto, o salmista chega a dizer: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. E ele faz uma pergunta: a quem temerei? O Senhor é a minha fortaleza da minha vida, e a quem eu temerei? Escuta, porque o apóstolo Paulo, como eu disse, ao fazer comparações, ele não estava especificamente falando para nós tomarmos armas. Até porque o texto diz que a nossa carne, ela não é a nossa luta, ela não pode ser contra a carne e contra o sangue, mas a nossa luta, ela é especificamente de forma espiritual.
Nós trabalhamos e tratamos a batalha espiritual no campo não físico. Por que não no campo físico? Porque as hortes que estão operando hoje não opera através de pessoas para nos atingir somente, não. Ela opera principalmente através de espíritos para nos tirar aquilo que nós temos de mais precioso. E na batalha alguma coisa está em jogo. Nesse caso, o que está em jogo nessa batalha é a nossa salvação. Nós estamos batalhando em função da nossa salvação. Eu falei no domingo passado sobre a batalha que nós temos que travar e falei sobre um princípio, sobre uma arma que a Bíblia diz e chama de paz. É preparação do Evangelho com a pregação do Evangelho da paz. E eu expliquei no domingo que um crente que está passando por uma batalha espiritual, está sofrendo a batalha espiritual, ele precisa ter primeiramente o princípio da paz. Ele precisa desempenhar esse exercício de paz dentro dele, até porque a paz é um dos atributos de Deus. Deus é um Deus de paz. O salmista por muitas vezes disse: logo que eu me deito eu pego no sono, porque o Senhor me fez repousar em paz. Eu expliquei no domingo passado que a paz, ela não é condicionada à circunstância. Que a paz ela não pode ser atribuída a um espaço ou a um intervalo que nós passamos de uma guerra, não. A paz ela é um fruto desempenhado, um atributo de Deus desempenhado dentro das nossas vidas. A paz é algo que nós precisamos e é de forma essencial, porque se nós não tivermos paz na nossa batalha espiritual, nós vamos ser mortos antes de começarmos a lutar. Porque a paz é um exercício necessário que nós precisamos para desempenhar a nossa vida espiritual. Eu falei sobre paz, eu não pude entrar no segundo tópico. Eu vou ver se eu entro hoje, se nós concluirmos ainda hoje sobre esse tópico, que eu quero falar nessa noite sobre salvação. O apóstolo Paulo chega a dizer, para não ficar em minhas palavras, abra lá sua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo a qual nós lemos a semana passada, ou melhor, domingo, capítulo 6. E eu quero que você abra especificamente aí, no versículo, deixa eu ver se eu acho aqui. No versículo de número 17, aonde a Bíblia vai dizer: tomai também o capacete da salvação. E Paulo está dizendo, como eu disse, uma semelhança às coisas físicas. E como eu disse, a primeira arma, o primeiro princípio para nós adquirirmos é a paz, e o segundo é a salvação. Um crente não pode entrar na batalha se ele não tiver a certeza de que ele é um crente salvo. Eu falo aqui na igreja, eu estou costumando esses tempos falar aqui na igreja, nas pregações que eu tenho ministrado e dito que todo crente deveria, em primeiro lugar, antes de até de ler o princípio da Bíblia, observar o último versículo, um dos últimos versículos que está escrito na palavra, exatamente no Apocalipse, no capítulo de número 22. O crente, para poder, aleluia, entrar na batalha, ele precisaria, em primeiro lugar, saber o que vai acontecer no final. Por quê? Para que ele não se entristecesse, porque uma vez o crente sendo salvo, ele entra na batalha e cumpre-se o que o apóstolo Paulo falou, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E o salmista Davi, ele chegou aqui no salmo de número 27, que uma vez ele sendo salvo, uma vez ele tendo a salvação, ele não precisa ter medo de quem quer que seja, ele não precisa recear de quem quer que seja. Nós muitas vezes nós desistimos da batalha ou temos medo de prosseguir, porque talvez algum de nós não tenhamos certeza ainda que nós somos salvos. E é necessário, ao você entrar numa batalha, numa guerra espiritual, você ter a certeza de algumas coisas. Eu disse que primeiro você precisa ter paz. Depois, eu não peguei numa ordem cronológica como está escrita, mas eu trouxe esses princípios para que você entenda que é necessário você ter esses elementos para que você entre na batalha. E um deles é salvação. É a certeza que todo crente tem que ter,
que ainda que ele venha sofrer alguns embates, ainda que ele venha passar por algumas derrotas, ainda que ele venha perder a batalha, ele não perde a guerra, e por ser salvo, no final de todas as coisas, Deus nos concederá a vitória. Aliás, ninguém poderia entrar. Vocês vão ver lá no livro de Juízes, no livro de Juízes, quando Deus vai chamar a Gideão para que ele venha participar de uma batalha, e o povo ia participar de uma batalha contra os midianitas. A Bíblia diz que a princípio de conversa tinha ali 32 mil soldados para lutar. Mas escute uma coisa, Deus na batalha espiritual, ele não depende de quantidade. Escuta uma coisa, Deus na batalha espiritual, ele não olha a condição de quem vai lutar, não. Ele olha principalmente a disponibilidade daqueles que entrou na batalha. Porque talvez você esteja aí e você possa olhar para a sua condição física, você possa olhar para a sua natureza humana e dizer que não pode vencer, porque afinal de contas você não tem um bom preparo para a pregação, afinal de contas você não sabe orar muito bem, afinal de contas você não sabe evangelizar muito bem. Mas escuta, porque Deus, ao você entrar na batalha, não vai requerer esses elementos da sua vida. Deus vai requerer que você tenha paz e também tenha, aleluia, a certeza de que você é um crente salvo. Sabe por quê? Muitas vezes o crente desiste no meio do caminho. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: nós não podemos comparar o nosso presente século, o sofrimento do presente século, com a glória que está para ser revelada. E como eu disse, o crente deveria entender, e talvez você precise ler o Apocalipse no capítulo 22, nos seus primeiros versículos do capítulo, entender-se que o crente que é salvo, ainda que ele passe por derrota momentânea, ainda que ele passe por alguma destruição momentânea, ainda que ele tenha fracassos na sua vida, ele jamais é vencido, que está preparado para ele. Lá em Apocalipse está escrito que está preparado um céu, que está preparado, aleluia, uma árvore da vida, que no meio da cidade há um rio que corre do trono de Deus, que lá não precisa de luz nem sol do dia, porque o próprio Deus há de te iluminar. Então, ao você entrar na sua batalha espiritual, eu quero que você entenda que ainda que você sofra alguns arranhões, você é um salvo. E um salvo, ele não vive condicionado às circunstâncias. Davi, ele falou: se eu sou salvo, de quem é que eu vou me recear? Talvez nesses tempos de pandemia nós temos que lutar contra um inimigo invisível chamado depressão, chamado uma notícia que é a arma que o chamado dúvida é a arma que o diabo está destruindo ou usando para destruir muitas pessoas. O diabo tem destruído pessoas por dentro, tem acabado com o ministério de alguns. Eu falei isso aqui no culto anterior, que há pessoas relatando que depois de terminar toda essa pandemia, não vão mais servir a Jesus. Pessoas que estão dizendo que não querem mais ser crente. Eu falei aqui que um pastor, ele relatou que um pastor da igreja dele falou que não quer mais pastorear ninguém. E sabe por que isso acontece? Porque numa batalha o diabo vai usar armas espirituais, e talvez você ficou preocupado até aqui de carregar uma espada, de colocar um escudo, de colocar uma sandália, uma couraça, mas esqueceu que essas armas não são milícias físicas, mas são milícias espirituais. E uma dessas armas é você se vestir de um crente salvo. E um crente salvo, meu irmão, é um crente diferente. Aquele que é salvo, ele tem a certeza que no outro dia, ainda que ele não amanheça ou que ele não levante, mas ele tem a certeza que se ele partir, ele vai para a eternidade. Nós estamos sofrendo agora, exatamente agora, da síndrome do pânico. Sabe por quê? Porque eu preguei isso outro dia. Nós não estamos preparados para a eternidade. E é vergonha nossa, porque Jesus não veio prometer outra coisa. Ele veio dizer sim, claro que nós vamos ter uma vida abundante e próspera, mas tudo isso é consequência de um crente que tem já a salvação. Isso é consequência de um crente que já adquiriu para si, ou que já conquistou a salvação.
E quando o homem e a mulher entendem isso, ele tem uma vida melhor, uma vida com a melhor qualidade. O crente está nessa... Há pessoas que nesse exato momento estão preocupadas se irão perder a sua vida. Nós temos medo de ataque, que nós não vamos sobreviver, porque nós ainda não adquirimos a arma que é chamado capacete da salvação, que é, na verdade, uma arma de defesa e proteção. Quando você coloca um capacete de salvação, você se sente seguro. Sabe, eu vou lhe contar minha experiência. Eu ando de moto, eu não vim hoje para a igreja de moto, mas já andei hoje de moto. E é essencial eu colocar o capacete, porque eu sei que quando alguém de moto cai, a primeira coisa a ser atingida é a cabeça. E é por aí que muitos motoqueiros morrem. E Deus nos vestiu com essas armas. O apóstolo Paulo chega a comparar, dizendo que nós precisamos tomar o capacete da salvação, porque, entenda uma coisa, não será essa pandemia ou passar essa pandemia que o diabo vai parar de investir sobre as nossas vidas. Não vai ser porque vai terminar essa pandemia que a igreja, a partir de agora, não terá mais perseguição. Não será a partir dessa pandemia que a igreja não terá mais com quem se preocupar, ou o diabo parará de investir sobre o seu povo, sobre o povo de Deus. Não, essa pandemia só é para nos afrontar e também para nos provar como anda as nossas vidas, se nós estamos vestidos com armas para uma luta espiritual ou se na verdade estamos nus. Se formos pegados agora completamente nus na presença de Deus. Por isso o salmista declara que quando e se ele é um salvo, ele não pode temer quem quer que seja. Algo que eu vou lhe falar, mas escute, eu não sou hipócrita te dizer algo que eu não vivo. Eu não posso ser aqui perante a Bíblia, perante a testemunhas e principalmente perante o Espírito Santo, que eu não posso ser hipócrita perante aquilo que eu não vivo. Eu vou te falar aquilo que eu vivo. Escute, um dos atributos que o crente precisa ter é intrepidez, ausência de medo. Meu irmão, entenda uma coisa. Compreenda algo, ainda que se porventura você veio pegar esse coronavírus, não se preocupa não, porque se você, aleluia, pegou esse coronavírus, Deus não vai, se o Senhor falou para você, se você tem um projeto sobre essa terra, Deus não vai antecipar sua morte não. Então fica tranquilo, dorme hoje sossegado, pega a tua cama, na hora que você deitar, faz a tua oração e confia, porque você vai acordar amanhã. Entenda que se Deus prometeu e Ele promete nos guardar, a sua casa ninguém vai se perder. Haja como um crente salvo, em vez de você olhar para as notícias que estão aí no jornal, vai lá na Bíblia e olha o capítulo 22 de Apocalipse e entenda que há algo preparado e que o diabo não pode tirar isso das nossas vidas. Que você não pode ser abalado por causa da afronta do diabo, mas que você pode sim, e é guardado pelo Espírito de Deus e pela promessa que foi dita sobre a tua vida. O crente precisa colocar o capacete da salvação, ter a certeza de que ele já é salvo, e quando ele tem essa certeza, ele sabe que vai entrar numa batalha. Ele pode até perder a batalha, mas a guerra já foi ganha pelo poder do nome de Jesus. Gideão tinha 32 mil a princípios, mas terminou lutando com 300. Sabe por quê? Eu ratifico, porque Deus não trabalha com capacidade humana. Deus trabalha justamente na nossa impossibilidade. Aí você fraquinho que não consegue pregar, sequer esses tempos você está tendo sequer forças para orar. Talvez a sua mente esteja cheia de dúvidas, permeada aí de tanta afronta. Você está ouvindo tanta notícia e o diabo falou que dessa vez você não passa. Eu quero te dizer nessa noite, pega o capacete da salvação, coloca sobre a tua cabeça, porque nós estamos de uma guerra, e nesta guerra eu falei, você precisa ter paz, mas também precisa agir como um crente salvo. E o crente que é salvo, ele não cria dúvidas. O crente que é salvo, ele não cria, ele não questiona, ele não cria nenhuma espécie de dúvidas acerca do que vai acontecer na sua vida. Não,
ele simplesmente descansa. Ele logo ao dormir, ele pega no sono, ele acorda de manhã sabendo que o Senhor vai dar o livramento nesse dia. O crente que é salvo, ele não anda perguntando o que é que vai acontecer sobre a sua ou da sua vida. Ele tem a certeza que Deus vai o guardar. O crente que é salvo, aleluia, ele não vive segundo circunstância daquilo que o mundo ensina, mas ele vive segundo aquilo que a palavra determina para ele. Por isso Davi disse, se eu sou salvo e ele era, ele não tinha medo de nada. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não tem medo de lutar contra o gigante, não. Não fica com medo de lutar contra o teu adversário. Essa enfermidade talvez que você esteja passando agora não é para a tua morte. Escuta, você como um salvo, age como um salvo. Anda como um salvo, canta como um salvo, prega. Não é essa circunstância que vai abater a vida de um salvo. A Bíblia diz que o próprio Paulo e o Silas estavam na prisão e haviam prendido e iriam matá-lo. Mas diz a palavra que perto da meia-noite, esses dois homens começaram a cantar. Talvez a igreja esteja experimentando agora a ter que adorar a Deus em meio às tribulações. Louvar justamente na hora que você está passando essa crise de identidade que você está sofrendo. Esse mal que talvez entrou na tua casa e você agora criou dúvidas acerca de quem é Deus. Mas quando nós nos vestimos da salvação, quando nós usamos essas armas, essas milícias, nós podemos passar por qualquer dificuldade, porque sabemos que o Senhor vai nos dar a nossa vitória. Sabemos que Deus, Ele está conosco. Sabemos que o Senhor, Ele está nos guardando, guardando a nossa casa, guardando a nossa família, guardando os nossos cônjuges, os nossos filhos. Ele falou, se eu sou Ele era, de quem eu me recearei, ou seja, de quem eu terei medo para que eu possa lutar. E ele falou isso com propriedade, porque a Bíblia diz que no tempo de Golias estava um povo recuado, amedrontado. E sabe por que aconteceu isso? Porque não tinha certeza. Crentes, me perdoe a sinceridade, mas eu preciso falar isso. Eu não posso te enganar aqui e te deixar uma palavra para que você esclareça e abra o seu entendimento. Crentes estão com medo de morrer porque talvez não tenham certeza que são salvos. Escuta, o diabo não pode tocar na sua vida. Mas se o Senhor permitir que isso aconteça, diga para o diabo que você sabe para onde é que você vai. Diga que ele não pode te amedrontar, dizendo que vai te mandar para o inferno, porque ele não pode te mandar para o inferno. Ele não pode te arrastar. Amados, eu conto minha própria experiência, eu já falei isso aqui na igreja. Você está falando com um homem aqui de ministério, eu tenho 18 anos de ministério, eu já fui assaltado pelo menos umas 8 vezes. Dentre essas vezes, eu estive com um revólver na minha cara. Pastor, se eu senti medo, senti, mas depois senti vergonha. Sabe por quê? Porque um crente que é salvo, ele não se preocupa a hora que ele vai. Ele está simplesmente preparado para ir, porque ele sabe que o lugar dele é a glória. Então manda que o diabo e os demônios tire essa voz que está te acusando, porque nessa noite você vai colocar um capacete chamado salvação. Você vai se vestir de uma armadura para essa batalha espiritual. E entenda algo, ninguém ataca soldado derrotado. Se você está sendo atacado, é porque você ainda está sendo um incomodador do inferno. Se você está sendo atacado, é porque Deus lhe mostrou o diabo que ele tem um grande projeto em sua vida. É que você vai ser muito usado ainda nessa terra para ganhar almas. É porque o diabo está desesperado, porque ele sabe que quando passar isso tudo, vai se levantar pessoas deste lugar e vai povoar igrejas vão lotar, sabe por quê? Porque o diabo mais uma vez tentou e não conseguiu parar o povo de Deus. Nós temos um projeto chamado salvação, e ainda que ele queira, ele não consegue, porque o projeto chamado salvação está aqui dentro de nós, operando dentro de nós, e ainda que Satanás queira, ele não pode tirar. Então escuta só, amanhece o teu dia amanhã, aliás, a partir de agora, começa a agir como um salvo. Alegra o teu coração em meio a tempestades, em meio às lutas. Começa a adorar a Deus em meio à dificuldade. As cadeias vão se quebrar,
Quando o salmista diz, ele perdeu um dia por causa do pecado, e diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito e torna-me dar a alegria da salvação. Alegra o teu coração, meu irmão. Você é um salvo, e como um salvo, haja como um tal. E como um eleito, como aquele que tem o Espírito Santo, haja como um tal, tendo a certeza que ninguém, principalmente o diabo, ele pode tocar na tua vida e nem na tua casa. Então levanta o teu coração, anima-te, levanta a tua alma. Você não vai morrer nesta não, você não vai sucumbir no meio do caminho. Alegra o teu espírito, porque Deus tem promessa, e eu vou te dizer, se ainda não se cumpriu, Ele vai fazer cumprir, porque Ele é Deus. Amém? Que o Senhor abençoe. Nós trazemos umas palavras rápidas, porque próxima sexta-feira estamos aqui mais uma vez. E que Deus abençoe nessa noite a tua vida de uma maneira toda especial. Que o Espírito Santo venha falar nessa noite aos seus corações e alegra a tua alma. Ainda não é o teu fim, ainda não acabou. Ele é contigo, Ele tem você como um salvo, então haja como salvo em nome de Jesus. Chegou a hora de orar. Nós vamos orar por você, por sua família. Tá-se o nome de alguém que está precisando de oração. Nós vamos orar também por Dona Cândida nessa noite. Nós vamos apresentar a nossa família ao Senhor e pedir que o Espírito Santo cuide dos nossos filhos, os nossos cônjuges, cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha guardar a nossa casa, guardar a nossa família, guardar os nossos, para a glória do Senhor. Eu vou pedir ao diácono Fábio que ele venha fazer essa oração, e na oração ele vai estar apresentando Dona Cândida, em especial, pedindo para que o Senhor dê o livramento. Nós estamos orando e orando por cada um que está com sintoma de coronavírus, ou cada pessoa que se encontra enfermado e acamado. Nós vamos orar nessa noite para que o Senhor dê a vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pega ali, Fábio, o microfone. Deus abençoe a todos e que o Senhor possa abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos estar orando, né? Intercedendo por todos. Em especial aí, Pablo pediu oração pelo tio dele, Val, né? Está internado com Covid. Ele está em nossas orações também aqui, viu? Santo Deus e amado Pai, baseado em tudo o que foi dito, em tudo o que foi falado, Senhor, para nós termos fé, para nós colocarmos esse capacete da salvação, meu Deus, para nós acreditarmos em tudo aquilo que o Senhor já prometeu, em tudo aquilo que está escrito. É baseado em tudo que nós já lemos, ouvimos e vimos, Senhor. Nós que somos testemunhas oculares de tantos milagres que o Senhor já fez na minha vida, na vida de todos os irmãos. Cada um tem uma história para contar. Todos que se aproximaram do Senhor receberam uma espécie de milagre. E é nessa fé, meu Deus, é nessa fé, nesse milagre que um dia já foi realizado na tua vida, que hoje nós estamos aqui clamando, porque o mesmo Deus que uma vez fez, Ele continuará fazendo, basta você crer. E nós agora, Senhor, unimos a nossa fé. Nós oramos pelo tio de Pablo, meu Deus, pelo Val que está internado, que o Senhor derrame a cura, meu Senhor da glória, onde os médicos estão agora talvez batendo a cabeça e não sabendo o que fazer, simplesmente dependendo talvez de respiradores ou de algo que eles não entendem ainda, mas nós cremos um Deus do céu. Derrama a tua cura, meu Deus, derrama a tua cura, Senhor da glória. Vai lá neste lugar agora, meu Deus, e modifica, troca, muda a história, dá um final diferente. A todas as pessoas que ouviram, meu Deus, as palavras, as pessoas que estão aqui, elas estão participando através, meu Deus, da sua oração em casa, as pessoas que ouviram tudo, que nós oramos, meu Senhor da glória, para que elas tenham paz no espírito, meu Deus. Nós repreendemos todo o espírito maligno que tem colocado na mente dessas pessoas, meu Deus, a vontade de desistir. Nós temos tido notícias de pessoas que estão já abandonando o barco, saindo do caminho, simplesmente porque não estão cultuando, mas nós aniquilamos essa investida do mal em nome de Jesus Cristo. Nós proclamamos, nós profetizamos a volta de todos, a arca, meu Deus, a arca que o Senhor construiu, a arca que o Senhor otorgou nos nossos corações, a sua casa de oração. Nós vamos estar juntos louvando, bendizendo o nome santo do Senhor. Enquanto isso não passa, Senhor, vai derramando realmente a paz, vai derramando nos nossos corações, meu Deus, a esperança e a certeza, a fé, meu Deus, que nós temos um Deus mais poderoso do que qualquer enfermidade.
verdade. Senhor, está vendo essa mente que está aí do outro lado agora, essa mente talvez tenha digitado uma mensagem, meu Deus, nessa ministração que foi feita aqui. Senhor, olha o que ele está pedindo agora, olha o que ela está pedindo agora, segundo os teus propósitos, se for para a tua glória, concede, meu Deus. Mostra que o Senhor ainda é Deus que faz, que o Senhor é um Deus que cura, meu Deus. Dá uma boa noite de sono, que logo eles possam deitar e adormecer em paz e saber que o acordar um dia vai ser melhor, que cada vez vai renovando a nossa esperança, porque o Senhor é um Deus que derrama esperança, o Senhor é um Deus que nos dá paz, o Senhor é um Deus que promete e cumpre, e é nisso que nós oramos. Profetizamos a cura de todos aqueles que estão enfermos, profetizamos agora a aniquilação do espírito da depressão, a aniquilação do espírito do suicídio. Você que está pensando agora em se matar, você que está pensando agora simplesmente em abandonar o seu cônjuge, nós aniquilamos essa palavra, esse sentimento maldito em nome de Jesus Cristo, e nós profetizamos uma boa noite de sono e um resto de noite abençoado na presença de Deus. Amém e glória a Deus. E até a próxima. Que Deus vos abençoe. Até a próxima live, se Deus quiser. Vai ser quarta-feira, provavelmente. Domingo nós temos culto aqui presencial, vocês que já é membro da igreja. Vamos estar aqui na Santa Ceia pela manhã e também pela noite, viu? Compareçam, venham, porque tá vendo como é difícil ficar só na live? É bem melhor a gente estar juntinho, né? Compartilhando com os irmãos. Conto com vocês aqui. Até a próxima.